Irmãos, vamos iniciar aqui nossa comunhão na palavra. E estávamos meditando sobre o livro de Jó, em especial o relacionamento de Jó com os seus amigos. Como isso é muito sério, nós considerarmos a importância dos amigos como uma dádiva de Deus. Isso é muito maravilhoso. Agora vamos para o segundo ponto. Por que Deus nos deu o livro de Provérbios? Então no versículo 2 de Provérbios, capítulo 1 diz: para aprender a sabedoria, o ensino, para entender as palavras do conhecimento, as palavras da inteligência, referível ao conhecimento. Então Deus nos deu provérbio para nos ensinar o discernimento. Deus nos deu o livro de Provérbios para nos ensinar sobre discernimento. Agora é importante a gente observar o texto aqui, porque diz para aprender a sabedoria e o ensino e para entender as palavras do conhecimento. Esse versículo é muito rico. A gente precisa muitas vezes da Bíblia para nos ajudar a interpretar termos importantes. Existem alguns termos que a gente só consegue a interpretação deles na definição da Trindade. Outros, a gente precisa buscar a primeira menção deles na palavra. Então, são uma série de regras que a gente precisa ter a sensibilidade de usar, porque essa sensibilidade de como usar as regras da erudição, da interpretação, da revelação e da aplicação da palavra nos ajuda a enriquecer a transmissão. Essa palavra sabedoria aqui no versículo 2 do capítulo 1, que é a palavra que nós temos estudado. Então o estudo gira muito em torno deste termo. A primeira ocorrência dessa palavra está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 28, no versículo 3. Quando Deus está ordenando sobre aquele assunto da casa e do sacerdócio. Aí no capítulo 28, está assim: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi, olha a frase, espírito de sabedoria. O termo hebraico aqui é justamente esse. É o mesmo termo que é usado lá em Provérbios também, no livro de Jó. Só que aqui o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, nos traz essa definição, espírito de sabedoria. Por quê? Porque é uma sabedoria movida pelo Espírito. É uma sabedoria que ela deriva do Espírito. É uma sabedoria espiritual, não é uma sabedoria secularizada. Qual foi o problema de Jó com seus amigos? Porque Jó se enraivece diante da sabedoria secularizada dos seus amigos. Nós nunca, irmãos, sejamos cuidadosos, nunca vamos conseguir ajudar alguém com uma sabedoria secularizada. Sempre que alguém se aproxima de nós, a tendência é basear nossos conselhos nas nossas experiências, ou mesmo conhecimento. Muito cuidado, irmãos. Eu falo isso para vocês, para minha vergonha. Eu aprendi isso muito tarde. Eu demorei muito a aprender. Porque sempre que alguém chegava com um problema, eu já tinha uma bula pronta. Né? Uma bula pronta. E aí é fácil. A pessoa contou o problema, é só você passar a bula, deu certo para um, vai dar certo para todos. Não. Como vimos ontem, o livro de Provérbios nos mostra como Deus trata cada indivíduo segundo a sua necessidade. Deus não nos trata, não é segundo os problemas, é segundo a necessidade. Pode ser que eu e meu irmão tenhamos o mesmo problema, mas Deus não vai tratar o problema que eu tenho e o problema que ele tem é o mesmo problema. Deus não vai tratar de acordo com o nosso problema, Ele vai tratar de acordo com a nossa necessidade. E a necessidade de um é diferente da necessidade do outro. Então isso é muito importante. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 8, versículo 11, o capítulo 16, versículo 16. Vamos entender essa sabedoria
Porque aqui nós vamos ver 3 palavras: sabedoria, ensino. 11, o primeiro. Capítulo 8, versículo 11. Sabedoria, ensino e entendimento. Provérbios 8:11 diz: porque melhor é a sabedoria do que joia. De tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Agora o capítulo 16, versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então aqui nesses textos, juntando com outros que nós já vimos, ali por exemplo o livro de Jó, nós aprendemos que essa sabedoria não é deste mundo. E aqui, mais uma vez, os textos corroboram. Essa sabedoria ela não se pode comprar. Nenhum dinheiro desse mundo pode comprar essa sabedoria. Não existe curso para ela. Não existe uma forma que não seja a de Deus. Tudo isso já foi falado aqui nas reuniões anteriores. Sobre a altura. Até uma frase que eu usei aqui para vocês. A sabedoria numa dimensão vertical. Tudo isso nos mostra que essa sabedoria é a sabedoria mais excelente. Sabedoria como espiritual. Espírito de sabedoria. No capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo vai nos falar sobre os dons que revelam. Não existe dom de revelação. Eu já ouvi isso muito na minha infância, na minha juventude. Tem um irmão, uma irmã que tem um dom de revelação. Primeira coisa que ninguém tem dom nenhum. Os dons são do Espírito e é do corpo para o corpo. Não é do indivíduo. E segundo, não existe dons de revelação. Existem dons que revelam. Quais são eles? Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. E esses dons aqui, eles são tratados com muita propriedade no livro de Provérbios. Se você quiser estudar sobre revelação espiritual, qual é o livro da Bíblia que você vai estudar? Apocalipse, Lamentabilismo e Engano. Se você quer estudar revelação espiritual, livro de Provérbios. Porque esse é o livro que trata sobre revelação espiritual. Só para vocês entenderem a dimensão da altura, da largura, do comprimento, da profundidade que existe nesse livro. O que nós estamos vendo aqui, fala assim, debaixo das mãos do Senhor, eu julgo ainda muito periférico. Porque nós não podemos estudar as coplas desse livro. Aquelas 4 coplas desse livro. A forma de poesia hebraica. Bom, nós vamos avançar aqui. Outra palavra que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, primeiro, sabedoria. Para vocês terem uma ideia, dos 31 capítulos que tem Provérbios, existem 38 ocorrências dessa palavra nesse livro. Existem 38 ocorrências da palavra sabedoria no livro de Provérbios. Significa que em cada capítulo, e ainda em outros mais, existe ocorrências dessa palavra, porque ela é uma palavra fundamental. A outra palavra aqui, ensino, e eu disse isso, a palavra ensino em Provérbios sempre tem a ver com disciplina e correção. É um termo que ocorre 30 vezes. Um dos textos que eu escolhi para citar é Provérbios capítulo 6, o versículo 23, que diz assim: porque o mandamento é lâmpada e instrução, luz. Olha, 3 palavras, lâmpada, instrução e luz. As repreensões da disciplina, aqui é a palavra disciplina, é a palavra correção, é a palavra ensino. Então, ensino em Provérbios é disciplina. Porque o ensino tem a ver com as repreensões de Deus para a formação de caráter. Falamos isso ontem. Aí aqui diz, são o caminho da vida. Riqueza. Riqueza nós encontramos aqui. Agora vamos para a palavra onde eu quero me deter um pouquinho mais. Entendimento. Essa palavra entendimento, ela tem um sinônimo que é prudência. Porém, a raiz do hebraico dessa palavra é discernimento. Uma palavra muito rica no livro de Provérbios. Essas 3 palavras, ensino ocorre 30 vezes no livro de Provérbios. Prudência também ocorre 30 vezes. Então a gente vai
entender. Por quê? Porque essa palavra, a raiz dela no hebraico, dá o sentido de separar, de distinguir. A palavra prudência, no livro de Provérbios, ela tem uma raiz que significa separar, distinguir, tornar distinto. Tornar distinto. Então essa palavra aqui nos dá a ideia de formar em nós uma capacidade e nós vemos a situação segundo o olhar de Deus. Isso é discernimento. É ver uma situação segundo o olhar de Deus. E o mais interessante é que a própria tradução dessa palavra do hebraico significa ver claramente cada parte. Por isso que é distinguir. Por exemplo, quando você está numa situação nevrálgica, uma situação de crise, a nossa tendência natural é discernir a coisa aparente. Então a gente discerne a coisa aparente. Um exemplo, você está tendo uma crise conjugal, ou uma crise com o seu filho, ou uma crise no seu trabalho. Então o que você julga? Natural, nós vamos julgar a crise aparente. O discernimento não. O discernimento nos leva a ver as duas partes, a natural e a espiritual. O perigo aqui, irmãos, o perigo aqui é o cristão que não tem maturidade, aquele cristão, se, pois, ressuscitasse com Cristo, isso não é uma realidade para ele, sabe qual é a tendência? É espiritualizar. Eu não sei se você já conheceu aquele tipo de pessoa que tudo ele acha que é o diabo. Isso é coisa do diabo, isso é do diabo. É o diabo. Isso é o diabo, tudo é o diabo. Às vezes tem uma crise conjugal, aí ele fala, não, o diabo não é minha mulher, é o diabo nela, aí vai procura um irmão mais velho para poder ajudar, e ele já chega, não, porque ela deixa o diabo usar ela. Não é o diabo, o miserável está lá no inferno queimando, e a gente acha que é ele, muitas vezes é nossas atitudes que dá lugar para o diabo. Entende? A gente não é capaz de ver. No discernimento, você não é o erro do outro, você vê o erro seu também. A gente acha que o discernimento ele é muito importante na minha vida para mim ver o erro dos outros. Não, em primeiro lugar, quando você tem discernimento, o Senhor te leva a ver você, na tua luz, nós vemos a luz da palavra, a luz do conhecimento, a luz da sabedoria. É isso que nós vamos perceber. Você vai ter uma visão clara de todas as partes. Onde que é a responsabilidade sua? Onde que é a responsabilidade dela? Aí você vai ver, não deis lugar ao diabo. Então nós estamos dando um lugar ao diabo. Mas nunca vamos saber, irmãos, o real problema se não tivermos discernimento. Porque é muito fácil colocar tudo nas costas do diabo. Isso é espiritualismo. Nós sabemos que é uma ação diabólica. A Bíblia diz que o diabo vem matar, roubar e destruir. Com relação ao mundo é isso. Mas com relação ao nosso, é enganar, mentir, seduzir. O diabo não pode matar, não pode roubar e não pode destruir um cristão. Mas ele pode enganar, ele pode mentir, ele pode seduzir. É isso que é dar lugar ao diabo. E como que eu sei que ele está seduzindo? Ele está enganando, ele está mentindo por meio do discernimento do Espírito. Aí eu vou ver problema no meu casamento, vou ver o problema no meu coração e vou entender então por que nós demos lugar ao diabo. Como que eu saberei? Por meio do discernimento. Então a palavra discernimento significa ver cada parte no seu lugar. Entende, irmãos? Como que isso é importante? Como é urgente, se nós não temos, orar ao Senhor e falar, Senhor, me ajuda a ter discernimento. Me ajuda a ter discernimento, me ajuda a ver o problema dentro da tua ótica, porque na minha ótica aqui está muito confuso. Na minha ótica está muito bagunçado, na minha ótica não tem saída. E aqueles problemas que acontecem de forma repentina, que não vai nem dar tempo de você pensar. Então você precisa da luz do discernimento, porque a luz do discernimento vai ser a luz que vai te guiar. E quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e falar assim, como o Senhor me deu sabedoria, como eu fui capaz de perceber. A sabedoria do Senhor não é só isso, é porque a sabedoria ela se torna uma luz interior nas suas ações. Mas para isso nós precisamos aprender a cultivar uma vida devocional de submissão a Deus. Não adianta querer ser usado por Deus
de última hora, sendo que no dia a dia você não cultiva isso. Nós precisamos aprender a nos submeter ao Senhor. Aprender a conviver com o Senhor nas ações do nosso dia a dia. Ter uma vida de oração. Ter a disposição de levantar, seja que hora for, e colocar os pés do Senhor. Isso precisa ser uma vida contínua. Assim como você tem o horário do café, o horário do almoço, o horário da janta, você precisa colocar acima de tudo o seu tempo com o Senhor. Você precisa cultivar isso. Se nós não aprendemos a cultivar isso, irmãos, numa hora dessa, a gente vai viver no celular, pedindo socorro para os outros, mandando no WhatsApp. E tem hora que não é por aí. Essa forma de vida, ela não é cristã. Você precisa assumir uma posição diante de Deus. Para quê? Para que, por meio da sua vida, o Senhor conduza todas as coisas. Como eu disse, tenho repetido, a vida é complexa. A vida é complexa. A vida de família é complexa. Relacionamento conjugal é muito complexo. Relacionamento com filhos é muito complexo. E hoje, os irmãos perderam, falo de maneira generalizada, mas vocês saberão discernir e entender. Nós temos perdido muito aquilo que a gente vê na restauração dos muros de Jerusalém. É muito lindo você ler no livro de Neemias que quando eles estavam restaurando o muro, aqueles que moravam em cima do muro, eles restauraram o muro e restauraram também suas casas, uma do lado da casa do outro. O outro com a casa, restaurando a casa de frente da do outro. Por quê, irmão? Porque o Senhor quer que nós sejamos guardadores da casa do nosso irmão. Nós precisamos ser apoio para a casa dos nossos irmãos, porque nós vivemos vida de comunidade. A Trindade é a comunidade. E a Trindade é a base da igreja. A Trindade é a base dos nossos relacionamentos. Então, se nós entendemos que a Trindade é a base de tudo na vida espiritual, e nós temos esse retrato lá no livro de Neemias, nós temos que ter isso na nossa prática. Eu preciso edificar minha casa, mas olhando a casa do meu irmão. Em que sentido devo olhar? No sentido de cuidado, no sentido do apoio, no sentido de suporte, no sentido da intercessão, no sentido do cuidado. Não é olhar no sentido da crítica. Olha lá fulano, olha como ele é como pai, olha como ele é como esposa. Já viu fulano? Já viu a esposa dele? Você não é cristão, você é demoníaco. Então, quando você entende o discernimento, que é algo espiritual, e uma mente com discernimento, ela tem uma forma de olhar. Alguns escritores gostam de usar assim. Uma mente com discernimento tem uma capacidade de ver as coisas de forma crítica. Só que a palavra crítica para nós é sempre uma palavra negativa. Eu mesmo não gosto de usar muito essa palavra. Crítica. Mas no sentido que alguns autores que eu já vi em alguns livros, tem um livro do Charles Swindoll, que ele aborda muito essa questão do discernimento, e ele coloca essa frase repetidas vezes. Crítica. A gente deve falar crítica construtiva. Somos de amigos que têm sobre nós uma crítica construtiva. Então, assim, a gente pensa, nossa, não tem crítica construtiva, toda crítica. Então, vamos usar essa palavra com muito cuidado aqui, no sentido aqui da crítica, mas a palavra que tem a liberdade de chegar ao meu coração e mostrar caminhos que eu não sou capaz de ver por mim mesmo. Eu não sou capaz de discernir por mim mesmo. Aí é que entra esse discernimento, porque o discernimento vai me habilitar a distinguir a verdade da mentira, a verdade do erro. Quando você olha aqui o termo discernimento, você vai ver que esse termo, no seu sentido espiritual, agindo na minha vida, ele vai me dar a capacidade de prever as consequências do caminho errado que eu tomar. Isso é muito espiritual, irmão. Isso é muito glorioso. Isso é algo que nós precisamos entender. Esse dom, essa dádiva de Deus que nós encontramos aqui 30 vezes no livro de Provérbios, tem esse fundamento, porque o discernimento me ajuda a prever as consequências das minhas decisões, as consequências da minha escolha. No natural a gente não vê.
No natural a gente não vê. Eu me lembro de uma irmã que uma vez me procurou muito eufórica, porque ela tinha recebido uma proposta e estava me contando aquilo e depois que ela terminou, eu falei assim, irmã, você só está me contando. Ela falou, não, eu estou te compartilhando, eu também queria ouvir a sua opinião. Eu falei, não, mas não tem opinião aí. Você já tomou a decisão, você já escolheu, você já está tudo resolvido. Ó, boa sorte. Ela, boa sorte não, Luiz, que boa sorte. Eu falei, não, boa sorte. Eu falei, não, boa sorte não, você tem que falar que Deus te abençoe. Eu falei, não, eu falo só boa sorte. Eu não falo Deus te abençoe não. Porque isso vai ser uma questão de sorte. Porque minha irmã, vida cristã não se vive assim. E ela foi. Não demorou muito tempo, voltou. Entende? Isso é muito comum. Outra vez um casal me procurou ali no final da reunião. É porque nós estamos... vamos fazer uma mudança e tal. Colocou tudo. Eu falei, mas olha, que vocês tenham sorte. Hein? Ah, mas por que sorte? Cristão pode falar sorte? Eu falei, pode não, mas estou falando para vocês. Porque a atitude de vocês não é cristã. Uma decisão dessa que envolve tanta coisa. Vocês não buscaram um conselho de sabedoria. Vocês não se colocaram debaixo de irmãos que expressam o governo do trono de Deus sobre uma assembleia, no temor do Senhor, com sabedoria espiritual. Vocês tomaram essa decisão assim. Tragédia. É tragédia. Isso eu tenho visto muito, irmãos. Eu acho que vocês também. Está desse ponto, olha. Porque o discernimento nos faz ver ou prever as consequências de escolhas erradas. Onde eu falo assim que olha a importância de amigos. Muitos irmãos tomam decisões, não têm amigos. É na sorte, irmãos. E pode dar certo. Mas pode dar certo não é o caminho que nós queremos. Porque se você for olhar a vida de Paulo, e alguém pudesse prever a vida de Paulo, diria assim, Paulo, não vai dar certo. Esse negócio de você sair do farisaísmo, sair do sinédrio, entrar nessa coisa de caminho. Paulo, não vai dar certo. Você vai sofrer igual um condenado. Paulo, você vai sofrer naufrágio, você vai ser açoitado, você vai ser escorraçado, você vai ser apedrejado, você vai ficar preso. Oh, Paulo, de verdade, durante 33 anos da sua vida vai ser só lutas e problemas. Não vá. Seria isso, né, irmãos? Se você olhar assim do ponto de vista da avaliação do mundo, meu amigo, olha a proeminência que você tem no judaísmo. Ele diz assim, aquilo que para mim era lucro, considerei perda por causa do Evangelho. Ele deixou tudo. Imagina, irmãos, ao final diz assim, eu combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Aí existe o outro lado, ele diz, agora, a coroa da justiça me aguarda. Essa é a perspectiva cristã. Então nós não andamos por sorte, nós andamos por uma visão celestial. Isso é diferente de tudo, visão celestial. Vai dizer isso para o psiquiatra. Tem uma visão celestial. Não? Visão celestial. Tá, mas o que é isso? Sabe, irmãos? Nossa linguagem não é desse mundo. Nossa mentalidade não é desse mundo. Nossa busca não é desse mundo. Nosso padrão não é desse mundo. Então o que eu quero fazer no consultório de psiquiatria? Entende, irmão? A gente precisa ser claro. O que eu quero fazer no consultório de psiquiatria? Eu conheço uma irmã, então ela vive na senda da depressão. Aí quando ela está na senda da depressão, aí todo mundo, você tem que ir no psicólogo, você tem que ir no psiquiatra, você tem que... Ela fala, Luiz, eu não vou. Eu falei, é complicado. Mas você está sentindo depressão? Ah, estou sentindo demais. Então, o que você vai fazer? Eu não vou, Luiz. Eu não tenho o que fazer lá, porque eu vivi escrava por mais de 30 anos de psiquiatria, de remédio para dormir uma semana. E as últimas vezes que eu fui na psicóloga ou na psiquiatra, ela fica enlouquecida. Ela quer me internar, ela fala que eu vou surtar, que eu vou suicidar. Eu não vou suicidar, isso é minha vida. Eu falei, realmente, minha depressão eu vivo aos pés da cruz, pronto. É uma doença que ela tem.
Agora imagine que coisa linda. Agora vai explicar isso para uma psiquiatra. Só tem uma irmã que ela é depressiva e que ela aprendeu a lidar com a depressão dela aos pés da cruz. Tem explicação científica para isso? Não tem. Por quê? Porque o parâmetro dela é celestial. Spurgeon era um depressivo, compulsivo. E como é que você vai explicar que aquele homem foi tremendamente usado por Deus? Jonathan Edwards, um irmão que passou a vida toda lutando contra a depressão. Como é que essas pessoas sobreviveram sem um psiquiatra por perto? Psiquiatria de Deus, irmãos. A linguagem celestial, a mentalidade celestial, a vida celestial. John Davis morreu de lepra. E morreu, irmãos, até quando pôde. Quando ele tinha visão, ele ainda lia. Quando ele ainda podia falar, ele cantava. Quando podia andar, ele ainda pregava. Então, quando ele foi perdendo as pernas, foi perdendo tudo, então ele disse assim, olha, se eu ainda continuar andando, vou pregar. Se eu continuar falando, vou cantar. E se eu continuar vendo, eu vou ler. Mas eu nunca deixarei de servir o Senhor. Gente, Jesus, a poucas horas da cruz, você sabe o que ele fez? Foi lavar os pés dos discípulos. Quer dizer, a angústia do coração dele não impediu que ele servisse até o último minuto da vida dele. Perto de ir para a cruz, ele ainda sentou e lavou os pés dos discípulos. Então não é desculpa para a gente servir porque você está enfrentando problema. Então muitas vezes a gente está enfrentando uma dor, não posso servir, não posso reunir, não posso ter comunhão. Aí eu olho para João 13, Jesus está a poucas horas de ser preso. A poucas horas de ir para o Getsemane. Sabe o que ele fez? Ele foi servir os discípulos, foi lavar os pés deles. Pedro queria tomar o lugar dele, disse, não, Pedro. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Que coisa linda, irmãos, que história linda é essa? Ele lavou os pés do discípulo quando ele estava a caminho da cruz. Antes de ir para o Getsemane, antes de ser preso, antes de ser açoitado. Eu não sei te dizer exatamente. Alguns acreditam que ele lavou os pés dos discípulos ali por volta das 5, 6 horas, antes deles entrarem no cenáculo para a ceia. Sabe o que ele fez? Lavou os pés dos discípulos. Então não é desculpa para nós, irmãos. Lutas, dificuldades, para a gente não servir os irmãos. Não é. Amém, irmãos. Deixe-me colocar um ponto aqui muito importante. Provérbios capítulo 17, versículo 10. Só um texto para a gente ler e ver um pano de fundo aqui no livro de Jó. Provérbios 17, 10 diz assim: mais fundo entra a repreensão do prudente do que 100 açoites no insensato. Mais fundo entra a correção, a repreensão, a disciplina no prudente do que 100 açoites no insensato. O Jó, ele tinha um quarto amigo, o Eliú. Então, depois que os amigos de Jó tentaram de todas as formas convencer Jó de que ele deveria confessar os seus pecados para que Deus pudesse remover o cativeiro dele, os amigos tentaram de todas as formas provar que Jó estava escondendo algo, porque os amigos de Jó, eles eram praticantes de uma teologia de causa e efeito. Você pecou, então você está sofrendo. Então essa teologia, irmãos, não é bíblica. Teologia de causa e efeito. Nós sabemos, existe a lei da semeadura, que não é o caso de Jó. E a gente não pode generalizar. Porque o perigo desse tipo de ensinamento é que a gente generaliza tudo. A pessoa está sofrendo,
Então é uma consequência. E a questão de Jó era muito aguda, era muito profunda. Lá no capítulo 1 do livro dele vai nos revelar isso. Enfim, aí entra um quarto amigo. Se vocês quiserem ler comigo os versículos 1 a 9 do livro de Jó, capítulo 32. Jó 32, versículos 1 a 9. Jó, capítulo 32, versículos 1 a 9 diz: Cessaram esses três homens de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Então isso é fato. Jó, ele foi alguém que procurou se justificar. Ele chegou ao ponto de falar assim, houvesse um tribunal entre eu e Deus. Ele chega a dizer isso. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas uma série de estudos que a gente começou e ainda não terminou sobre o livro de Jó, eu mostrei os textos para os irmãos e aí demandaria tempo. Algumas das acusações que Jó faz de Deus. Agora é claro que essas acusações elas precisam ser interpretadas dentro do contexto no qual ele vivia. Senão a gente vai chegar à aberração de dizer que Jó estava blasfemando. E não só isso, precisa estudar essas declarações também dentro do texto original, para a gente conhecer a força dessas palavras. Mas enfim, o versículo 2 diz: Então se acendeu a ira de Eliú. Eliú significa, ele é o meu Deus. Se acendeu a sua ira porque não tinha... Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, Buzita, da família de Rão. Acendeu sua ira contra Jó, porque se justificava a si mesmo, e não a Deus. Isso é fato. Jó procurava justificar a si mesmo. Também contra os seus três amigos se acendeu sua ira, porque não tinham achado o que responder, e contudo tinham condenado a Jó. Como eram mais velhos do que ele, Eliú tinha esperado até esse momento para falar a Jó. Vendo Eliú que não havia resposta na boca desses três homens, ficou irado. Então respondeu Eliú, filho de Baraquel, Buzita: Eu sou de pouca idade, vós sois muito velhos. Pelo que receei, não me atrevi a manifestar minha opinião. Dizia eu: falem dois, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Em outras palavras, assim, que fale a voz da experiência, que muitos anos mostre a sua sabedoria. Aí no versículo 8 ele diz assim: há porém o espírito do homem, o assopro do Todo-Poderoso, pode dar-lhe o entendimento. Os de muitos anos não é que são sábios, nem os velhos que entendem o juízo. Bom, eu estou usando esse texto aqui, mas não vamos poder analisar as palavras de Eliú. Eliú, ele aqui é uma figura do Espírito Santo. Esse Eliú, ele foi aquele que foi tremendamente usado por Deus para poder nos mostrar um princípio que governa os assuntos espirituais no tocante a lutas, tribulações e sofrimentos. Primeira coisa é, o cristão não sofre aleatoriamente. Todo sofrimento em nós tem uma causa. Não podemos sofrer, já falei isso, mas vou repetir. Podemos sofrer por causa do nosso ego. Ego não converte. Nosso ego não converte. Nosso ego ele precisa de quebrantamento, caminho da cruz, trabalho de cruz. A natureza, ela não converte. O nosso ego não converte. Então Deus usa o sofrimento para nos levar ao quebrantamento. Por causa do nosso ego. Essa é a primeira razão. Sofremos também por causa dos pecados. Sim, podemos sofrer. Quando você sente remorso, não arrependimento dos seus pecados, fica cultivando pecado por muitos anos, como se fosse um ídolo escondido no coração. Deus usa. Em algumas situações, sim, como em algumas situações também Deus usa para tratar o ego. Deus usa também em algumas situações, como eu disse para vocês, Deus se manifesta segundo a nossa necessidade. Então, se na minha necessidade é uma questão de pecado, pecado que não é tratado, pecado que não é confessado, pecado do qual eu não me arrependo, pecado não pode ser tratado com remorso.
Porque sempre que um cristão ele tem remorso em relação ao pecado, é porque ele está sofrendo pelas consequências do pecado. E não pela tristeza que o pecado provoca em Deus, no Espírito Santo, na sua comunhão com Deus. Então, quando a gente não tem essa percepção, aí nasce o remorso. O remorso não é saudável na nossa vida cristã, meus irmãos. Pecado você tem que ter arrependimento, não remorso. E aí, quando o cristão ele cultiva o pecado no seu coração, Deus usa o sofrimento para levá-lo ao arrependimento. E por último, podemos sofrer também por causa do Senhor. Podemos sofrer perseguições, afrontas, muitas outras coisas por causa do Senhor. E quando sofremos por causa do Senhor, o objetivo aqui é crescimento. Crescimento, arrependimento, quebrantamento são as três causas que produzem o sofrimento, ou são as três consequências que o sofrimento produz na nossa vida. Então não é uma coisa, não é aleatório, certo? Deixe-me colocar um texto de Provérbios aqui para moldurar esse assunto aqui do Eliú. Provérbios 27, versículo 6. Diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Tem uma parafrase hebraica desse texto. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas o beijo do que aborrece é enganoso. Quando você tem um amigo e ele te fere, isso é muito importante. Ele não te fere para te destruir. Ele fere com a palavra profunda, aquilo que nós vimos aqui em Provérbios 17, 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Então, quando é o amigo que nos fere, isso produz fruto. Isso tem diversas lições que a gente pode extrair aqui. Primeiro, aquele que repreende, ele deve ser aquele que ama. Então nunca tente repreender uma pessoa se você não tem amor por ela. Nunca tente ser duro com alguém se você não tem verdadeiro amor por ela. Porque muitas vezes a gente fala por falar, fala pela acidez. Às vezes a nossa maneira é inconveniente. Ou às vezes pela nossa própria maneira de ser ácido. Tem pessoas que elas cultivam acidez e elas não percebem isso. Então, irmãos, nunca mesmo tente ser firme com alguém, no sentido de aconselhar, de ajudar, por mais que tenha que ser duro suas palavras, nunca faça isso. Se não é alguém que você tem um relacionamento profundo de amor, de cuidado, de compaixão. E muitas vezes a gente acha que a gente está sendo necessário demais. A gente quer ser usado por Deus à nossa maneira. Uma pessoa que ministra numa comunidade que não tem amor por ela, sua palavra não tem vida. Se uma pessoa está ministrando uma comunidade de irmãos, mas ele não ama aquela comunidade, ele não está disposto a entregar por ela, ele pode pregar a mensagem mais poderosa do mundo, não tem efeito nenhum de vida. É palavra jogada ao vento. Da mesma forma, uma pessoa que ministra está sendo instrumento de Deus, uma espada de Deus sobre a vida de alguém para repreender, para ensinar, para demonstrar, para exortar. Se não existe amor, não tem efeito algum. Este é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. O outro ponto é que a amizade de alguém precisa ter abertura para uma exortação veemente. Porque a amizade ela não pode gerar em torno de bajulações. O amigo que só te bajula. O amigo que só tem abraços. Para te mostrar o caminho, para te encorajar, para te levar ao arrependimento, não é amigo. Então, primeiro ponto, se vai usar de uma palavra de correção, em primeiro lugar tem que ser alguém que ama.
Se é alguém que ama, se é uma amizade verdadeira, essa amizade tem que ter abertura para a repreensão. Uma amizade que não tem abertura para a repreensão não é uma amizade espiritual. É uma amizade de conveniência. A gente muitas vezes acha assim que a gente tem que ser aberto com todo mundo. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Cuidado. Em muitas situações alguém me compartilhou algo muito íntimo, algo muito sério. E a primeira pergunta que eu faço é: você está compartilhando isso? Ou já compartilhou isso com alguém? Já. Já compartilhei com aquele, então acabou, não compartilha comigo. Não compartilha. Não, mas preciso sua ajuda. Falei, de forma alguma vou me envolver com o seu assunto. Porque seu assunto, você não devia falar isso para tantas pessoas. Isso aí é banalizar o seu problema. Já contou para quantas pessoas? Ah, fulano porque... Não. Sabe, irmãos? Isso é sério. Isso é muito sério. Então tem irmãos que eles acham que isso é abertura espiritual, tem que ser aberto. Né? Levar as cargas uns dos outros. Tem irmãos que a espiritualidade deles é maior do que a espiritualidade de Deus. Calma, vamos ser sensatos. Muito cuidado para usar a Bíblia, viu, irmãos, nesse sentido. Para você abrir o coração, essa coisa de amigos não é coisa que você tem que tratar com banalidade. Ah, eu estou à procura de amigo. A primeira coisa para ser amigo, para encontrar amigos, você tem que ser amigo. Você está disposto a ser amigo? Você tem cultivado amigos no coração, como dádiva de Deus? A primeira coisa para ser amigo, você é verdadeiramente um amigo de Deus. Deus tem você como amigo? Você leva Deus a sério? Porque a gente acha que amigo é igual coisa que você encontra em boteco, aqueles amigos de boteco lá do passado que alguns tinham, eles acham que aquilo ali é amigo. Amigo da vida cristã não tem nada a ver com isso, irmãos. Primeira característica de quem é um amigo verdadeiro é o quanto ele tem de relacionamento verdadeiro com Deus. Existe uma lei chamada afinidade. Ela é muito simples, está na natureza. Pássaros da mesma cor voam juntos. Você vai ver que os amigos que Deus te dá são amigos que têm a mesma busca, afinidade que você tem. Certo? Outra coisa. Não estou dizendo no mesmo nível espiritual, não. Amigos têm divergência. Tem coisas num amigo que o outro não concorda, mas não é isso que impede. Uma coisa que a gente precisa compreender com muita seriedade é que nós não podemos abrir o coração para qualquer pessoa. A gente não pode e achar que todo mundo é amigo. A amizade ela é cultivada em profundidade de relacionamento, de vida, de cumplicidade, de cuidado, de amor. Alguém até já disse assim, ó, um amigo tem outro amigo. Um amigo tem outro amigo. Muito cuidado com isso. Porque isso não é amizade também. Um amigo tem outro amigo, quer dizer, tudo que você conta para um amigo, o outro amigo tem que saber. Isso não é amigo. Sai disso. Falo para vocês, irmãos. O Charles Swindoll, em um dos seus livros, quando ele fala sobre amigos, há um comentário que ele faz de Provérbios, inclusive. E o foco é amigos. Ele fala assim, à medida que eu fui ficando mais velho, eu passei a selecionar meus amigos. Percebi que eu precisava selecionar amigos. Não sei se vocês conhecem, o Charles Swindoll, ele foi um pastor renomado dos Estados Unidos, ele está com quase 90 anos. Então ele se dedicou muito à questão de vida prática. E na última década, ele teve uma revolução na sua vida espiritual e ministerial. Ele era um pastor conhecidíssimo nos Estados Unidos. E ele ganhou a visão do corpo de Cristo de uma maneira tremenda. E isso fez uma grande diferença na vida dele. Eu não vou contar essa história. Ele até escreveu um livro, A Igreja Desviada. Causou uma revolução, um impacto nos Estados Unidos de ponta a ponta. Enfim, aí ele diz assim, eu passei, à medida que eu fui envelhecendo, eu passei a estabelecer critérios para ser meus amigos. Me espera um pouco, irmão. Fica bastante. Escapatório.
Irmão, onde é que dá para vocês ouvir? Uma coisa curiosa, todas as vezes que a gente reúne aqui, ou chove ou faz frio. Não é verdade? E aqui faz frio, né? Aquele frio. O frio que é bom, né? Buenos dias, como é que tá? E os meninos? Tudo bem? O Bruno ainda está morando aqui no Brasil? Tá? E Yasmin também? Tá lá, tá grave. A última vez que Vocês mudaram de lá? Não mudaram? Tá morando onde agora? então você vai trabalhar. Vai ser aqui na de casa. Na verdade, a última vez que deu foi frio aqui. Frio. Frio mais frio. Ali para fazer uma caminhadinha tá bom demais então, eu moro ali pertinho, olha. Dá 2 quilômetros da sua casa, combinar de a gente encontrar lá. Aí você tá lá desde quando? Desde julho do ano passado. Só que agora é apartamento. Se não conseguir, você passa aqui até o lugar, aí me manda um e-mail. Por e-mail você entra lá. Ô, irmão, dá para ouvir? Dá para ouvir. Você dá para ouvir? No dia que a gente traz o microfone, chove. Eu vou ler para vocês aqui umas frases que eu colhi do pensamento do Charles Swindoll. Ele fala assim, ó: precisamos ser cuidadosos na escolha de amigos. Então não podemos generalizar a escolha de amigos, mesmo a vida cristã. Porque, como eu disse, amigos são dádivas de Deus. Amigos é Deus que nos dá. Então a gente acha que a vida cristã é tudo amigo. Opa, calma aí. Essa construção aqui, ó, tem um tijolo, certo? Esse tijolo está ligado nesse, e esse está ligado nesse. Então esse tijolo é o amigo desse mesmo. Esse está ligado, um vai ligando o outro. Então nós não podemos generalizar. Porque muitos irmãos erram aí. Como eu estava dizendo, às vezes a pessoa chega e conta um problema grave, aí você pergunta: não, mas esse problema você compartilhei com 5, 6 pessoas. Sério? Isso é complicado, porque já me ocorreu de um assunto grave, e eu vejo que as pessoas estavam comentando antes. E a pessoa, às vezes, chegar para mim e contar o problema da pessoa que contou para mim. Você pensa. E ela contou em confiança. E a pessoa chega aqui e está contando para você. E a pessoa aqui que está com problema confiou em você. Mas ela confiou numa pessoa que ela pediu: olha aí, não compartilha com ninguém, mas a pessoa compartilhou comigo. Você vê como que é as coisas? Então a gente não pode ser descuidado. Nós precisamos ser o guardador do nosso irmão. Caim que disse: sou eu guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Foi o que ele disse para Deus. Isso aí é o coração de Caim. Ele não guardou o seu irmão. Então o Charles Swindoll fala assim: precisamos ser cuidadosos na escolha de amigos. Segundo, devemos oferecer o nosso apoio e amizade a todas as pessoas. Oferecer amizade. Agora, ter como amigos só aqueles que Deus te dá. É um outro ponto muito importante que ele fala.
Diz, no entanto, devemos ser criteriosos a respeito daqueles que aceitamos como amigos. Outro ponto que ele coloca. Precisamos aprender a passar tempo com pessoas confiáveis. Então percebe que existem pessoas que ela sempre está com você e a pessoa mais importante quando vocês estão juntos é quem está ausente. Já fez essa análise? Você encontra com uma pessoa, mas o assunto de vocês é sempre quem não está presente. É sempre o outro. É sempre outra pessoa. Você conhece alguém assim, que quando você está perto dela, o assunto dela não é com você, quem não está com você é sempre outras pessoas. É sempre um jeito de denegrir os outros, é sempre um jeito de falar mal dos outros. Não, amigo. Irmãos, esse conselho para mim ele é importantíssimo. Porque duas pessoas se encontram, e o mais importante não é as duas pessoas se encontram, não é os presentes, são os ausentes. Eles não gostam de chamar isso de fofoca, mas é fofoca. Entende? Então a gente tem que pensar, meu Deus, toma meu coração. Então aprenda a passar tempo com pessoas confiáveis. Se a gente deseja viver num relacionamento profundo de amizade, e eu falo para vocês, um relacionamento profundo de amizade é um relacionamento de vida. É um relacionamento que não tem, falo para vocês, nem mesmo um relacionamento familiar se compara com um relacionamento de amigos, porque nós podemos ter famílias, e dentro da família não tem amigos. Eu falo isso que dentro da minha família, da minha parte, como da parte da minha esposa, nós não temos ninguém que se compare com a igreja. E eu lembro de Jesus, quando alguém disse, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Eu falei, opa, minha mãe e meus irmãos estão aqui, ó. Então ele colocou um limite para estabelecer o que é família, no conceito eterno da palavra. Amigos, no conceito eterno da palavra. A gente precisa, irmão, adquirir essa mentalidade celestial. Essa mentalidade celestial é a mentalidade que deriva da Trindade. Ela provém da Trindade. A Trindade é a base de tudo. É a base do nosso relacionamento, é a base da vida da igreja, é a base de amigos, porque a Trindade é uma comunidade de 3 amigos: Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso é muito importante. Aí o Charles Finney coloca 2 pontos. Ele diz assim, não consinta com relacionamentos que lhe derrubem, que interfira no seu andar com Deus, que impeça o seu crescimento espiritual. Você convive com uma pessoa. Esse é o discernimento que eu tenho dessas palavras do Swindoll. Você convive com uma pessoa há anos. Faz uma análise. Convivência com essa pessoa te faz crescer. Essa pessoa que diz que é seu amigo tem te ajudado a crescer? Ou ela é aquela pessoa que te intoxica, puxa para baixo, sempre tem uma coisa negativa, sempre tem uma crítica, sempre tem alguém para apontar o defeito, sempre tem alguém para falar mal? Se tem alguém assim na sua vida, fala uma coisa, corta. Isso aí é maligno. Se não é de Deus, exorta essa pessoa na palavra. Porque se você cultiva esse tipo de relacionamento, isso é nocivo, isso é prejudicial, isso é doentio, isso é um atraso. Na vida da igreja, os amigos nos fazem crescer. Na vida da igreja, os amigos têm alguma coisa de Cristo para falar para nós. Na vida da igreja, os amigos falam assim, Eduardo, meu irmão, eu te vi fazendo, não é? Eduardo, está tudo bem com você, Fernando? Eduardo, como é que você está, meu irmão? Os amigos se importam. Os amigos chamam para perto. Que amigo é esse que não está nem aí? Às vezes o irmão está passando uma luta, ele não tem ninguém para falar porque não tem amigos. Cargas. Uma vez, um amigo, aconteceu algo com ele que para mim marcou muito meu coração. Eu estava em casa e me chegou um amigo desesperado. Desesperado, me ligou no meio do caminho e falou, você está em casa? Estou. E ele chegou desesperado, quando ele saiu do carro, saiu, tinha nem
sangue. Eu falei, o que foi? Eu preciso sentar com você, preciso passar um tempo com você. O que aconteceu? Ele tinha sofrido um assédio do seu Luiz, eu preciso de você agora. Fiquei até emocionado. Ele me contou a história. Eu falei, não, relaxa. Amém, estamos juntos. Ele falou, Luiz, por pouco. Eu falei, meu irmão, estamos juntos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Encorajamento. Sabe? Isso é oásis. Amigos são oásis que Deus nos dá aqui. Você está onde você estiver e fala assim, olha, você poder ligar para o irmão, me ajuda. Amigos é isso, irmão. Não adianta a gente ficar vivendo a vida da igreja, cada um no seu trabalho, cada um na sua família, cada um no seu projeto, cada um nos seus planos, cada um no seu canto. Depois a gente reúne domingo, depois espalha todo mundo de volta. Não, nós podemos espalhar, você pode estar num ponto ou estar na outra, mas aqui nós temos uma comunhão. Fomos chamados à comunhão de Filhos de Deus. Fomos chamados para ter amizades verdadeiras. Não fomos chamados para caminhar sozinhos. Nós só temos uns aos outros. Você vai decidir, você vai tomar uma posição, você sabe que você tem alguém com quem contar. Você quer chorar, você sabe que tem ombro para chorar. Você está precisando de um apoio, você sabe que tem alguém para te apoiar, alguém para te confortar, alguém para te exortar. Isso que é amizade. Olha o que Eliú veio fazer. Ele veio primeiro, ele estava chateado com Jó, ele viu os erros de Jó. Ele viu que aqueles outros três ali não significaram nada para Jó, a não ser juízes de um tribunal fabricado com o único propósito. Se Jó estava ruim, eles podiam tornar a situação dele pior. O Eliú foi duro. O Eliú começou a questionar Jó, e sabe o que aconteceu? Quando o Eliú terminou de falar, o que aconteceu com Jó? Veio o redemoinho. Veio o redemoinho, Deus estava lá. Porque aí vai nos ensinar que o sofrimento, mas a palavra de Deus é transformação de vida. O que aconteceu depois desse movimento todo? Quando Eliú fala, nós podemos dizer assim, depois que Eliú fala, o caminho para Deus agir em Jó ficou aberto. Isso para mim é de uma lição, irmãos. O que um amigo faz? O amigo foi desbloqueou na vida de Jó, porque o Jó, ele estava assim, quando Deus fala do crocodilo, era Jó. Né? O crocodilo é aquela camada impenetrável. Deus está falando para Jó, Jó, você é impenetrável. E quando o Senhor mostra o rinoceronte para Jó, aquela figura do rinoceronte, Deus está dizendo assim, porque o rinoceronte ele não domestica. Você é indomável. Quando o Senhor mostra aqui o crocodilo e mostra o rinoceronte, Deus estava dizendo assim, o hipopótamo, né? Rinoceronte. O hipopótamo, Deus está dizendo assim, você é indomável, você é impenetrável. Quando Deus mostra isso para o Jó, que ele fez, depois a mão na boca. Aí ele fala assim, eu me abomino. A raiz dessa palavra é, eu sou alguém que concentra em mim mesmo todos os meus afetos. A primeira vez que ele admitiu. Porque se você for ver todo o livro de Jó, suas defesas, é aquilo que está lá no início, que o Eliú fala para ele. Jó estava se protegendo. Então o que o amigo faz? O amigo é aquele que causa em nós uma abertura para o falar de Deus. Quando o Eliú termina de falar, Deus manifesta. Aí quando Deus manifesta, Deus vira Jó de ponta cabeça. Aí, Senhor, é lindo, irmãos. Eu falo para vocês, a revelação de Deus no livro de Jó é uma das coisas mais magníficas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Mas Deus só vai manifestar quando o amigo chega. O que eu quero dizer com isso, irmão? É que o amigo ele traz para nós a manifestação de Deus. Por isso que o provérbio vai dizer, amigo mais chegado que um irmão. Tem um texto aqui que eu quero colocar para vocês. Provérbios 25, 11 e 12 diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Palavra do Eliú. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é um sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Bonita essa frase. O ouvido ouvinte. Não é o ouvido que escuta, é o ouvido que acolhe. Porque escutar, todo mundo escuta. Agora, acolher é outra coisa. É isso que o provérbio diz. Que coisa linda. Que texto maravilhoso esse provérbio.
Provérbios 25, 11 e 12. Maravilhoso demais. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Como pendente de ouro e gargantilha de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvido. Para o ouvido quem recebe. Isso é maravilhoso, irmãos. Fala uma coisa para vocês. Peça a Deus. Então não é sair procurando amigo. Peça a Deus, Senhor, coloque. Mas primeiro, o Senhor vai colocar amigo se você for amigo. Se você não for amigo, vai ficar aí patinando nos seus divãs. Mas se você tem um coração para ser amigo, Deus vai te dar amigo. Deus não vai provocar dano numa pessoa. Imagina um amigo para quem não é amigo. Não existe. O amigo, ele precisa ser o amigo. Eu quero ter um amigo. Não precisa ficar desesperado. Porque se você é amigo, Deus vai te dar amigo. Se você tem um coração de amigo, não se preocupe. Deus vai te dar uma mudança. Se você dizer, eu não tenho encontrado amigo, opa, está na hora de você falar assim, da tua luz, mostra a luz aqui. Por que eu não tenho amigo? Se você não tem amigos, é porque você não é amigo. Irmão, então vai ler o Alcorão, porque a Bíblia é clara. Se você quer ter amigo, aprenda a ser amigo. Aprenda a ser amado. Aprenda a ser generoso. Aprenda a dar tempo às pessoas que o Senhor te dá como dado. Aprenda a se importar. Aprenda a cuidar. Cuidar, você cuida. Ou você dispersa as pessoas. As pessoas passam na sua vida e fica assim, passa hoje e amanhã vai embora. Olhe para você, 10 anos atrás, você traz amigos com você? Faz essa análise. Olha a sua vida, pega ela aqui, ó, coloca 10 anos, puxa um fio aí, 10 anos atrás. Você puxou? Puxei. Tem amigos? Não tenho. Realmente, eu não tenho. Você não tem amigos? Então você não é amigo. Por isso que Deus não tem te dado amigo, porque se Ele te der, você estraga. Se Deus te der amigo, você vai estragar. Você vai ferir, vai ser ferido. Então o Senhor está falando algo muito íntimo para nós aqui, irmãos. Se está faltando Eliú na nossa vida, é porque nós não temos sido Eliú na vida de ninguém. É muito importante isso. Começa a colocar a sua vida e falar, Senhor. Ou então você começa a falar, Senhor, graças a Ti, Senhor. Quantas pessoas o Senhor tem me dado a oportunidade de cuidar. Porque eu sei que quando eu precisar de cuidado, essas pessoas cuidarão. É muito importante a gente fazer essa análise. Porque senão, vamos ficar aí, irmão. Eu não tenho encontrado um amigo. Opa, não vai encontrar. Porque amigos é Deus que dá. Amigo não é uma coisa que você sai nesse portão aí, não vou nem numa comunidade porque eu quero encontrar amigos. Eu quero encontrar amigos, aqui eu não encontrei amigos. Irmão, vai ficar a vida toda à procura de amigos. Amigos não é uma coisa que você acha. Amigos são dádivas de Deus. Dádivas de Deus. É muito importante isso. Deixe-me avançar um pouco aqui. Eu só vou citar mais 3 pontos aqui. Eu queria só terminar com vocês. Já querem subir aí. Esquenta rápido, né? Isso aqui vai parecer Curitiba. 4 estações no dia só. Isola bem aqui, esquenta rápido aqui, né? Eu quero colocar um assunto sobre o coração que eu acho que é muito importante a gente estudar. Ô Rony, acho que só o senhor Rogério consegue subir esse trem rápido. Daquele jeito, ensina o pessoal a fazer. Ele sabe subir rápido esse negócio. Eu acho que nem precisa levantar tudo, talvez levantar essa aqui, né? Desse jeito aí mesmo. O cara é experiente mesmo, ele é rapidinho. O cara é experiente, hein?
Eu não sei onde estava o engenheiro dessa obra que não mandou esse trem ser elétrico. Né? Alguns milhares de dólares. Rogério, foi a tesouraria que não deixou, né? Alguns milhares de dólares a diferença. Chega o fluxo. Dá para seguir então? Deixa eu só citar aqui o terceiro ponto, porque Deus nos deu provérbios para desenvolver a vigilância em nosso caminhar, para estarmos atentos ao nosso ambiente e ser vigilante quanto aos perigos possíveis. Não vou poder comentar nada sobre isso, irmãos. Então Deus nos deu provérbio para desenvolvermos a vigilância no nosso caminhar. Ele tem 2 pontos. Estamos atentos ao ambiente, onde nós falhamos tanto, irmãos, por essa falta de atenção. E vigilantes a respeito dos perigos possíveis. O quarto, por que Deus nos deu provérbio? Para estabelecer a sensatez e o propósito da vida. Provérbio. O primeiro lá, o anterior, é Provérbios 1:3, e esse agora é Provérbios 1:4. Aí, Provérbios 1:4 diz assim: para dar aos simples a prudência, aos jovens conhecimento. Então aqui conhecimento é fazer as coisas em conformidade com a vontade de Deus. A prudência está ligada ao discernimento. E aqui nesse contexto tem a ver com vigilância, estar atento. E por último, por que Deus nos deu provérbio? Para cultivar a vivacidade mental. É Provérbios 1:6. Aqui fala sobre nós termos uma mente como se fosse uma lâmina afiada. Uma lâmina capaz de passar rente, passar de uma maneira muito fina sobre todas as situações adversas que nos ocorrem. Dar à nossa mente uma lâmina afiada, né? Existem muitas fatias, muitas camadas de coisas que nos cercam, que a gente não é capaz de ver, não é capaz de perceber, mas a mente, como uma lâmina afiada, ela vai passando sobre essas finas camadas de engano, de mentira, de sutilezas que estão ao nosso redor. Um assunto muito maravilhoso, mas infelizmente não tem mais tempo. Outro tema que a gente ia estudar é sobre a vida em 2 dimensões. A vida na dimensão horizontal e a vida na dimensão vertical. Lá vem ela, né? Mas eu gostaria de... O último ponto aqui, que para mim é tão importante isso, é Provérbios 4:23. Vamos analisar esse versículo, porque ele é maravilhoso. Eu acredito que esse versículo vai ser como uma moldura aqui de todo o assunto que nós estudamos. O Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o assunto desse versículo é a responsabilidade que temos em proteger o nosso interior. Nosso interior. Quando o livro de Provérbios usa aqui os escritores, Salomão e os demais, usam a palavra coração. Coração no livro de Provérbios se refere ao nosso homem interior, a sede da nossa consciência, das nossas emoções, o núcleo da tomada de decisões, o centro da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vontade. Esse é o sentido da palavra coração. No livro de Provérbios, a palavra coração aparece em torno de 70 vezes. Imagina, 70 vezes. De todos os termos que nós estudamos aqui, coração é a palavra central. Agora vamos observar aqui 3 aspectos importantes desse versículo. O primeiro, guarda. Por quê? Porque é uma ordem. É uma ordem de Deus. Guarda. Nós precisamos proteger as nossas emoções. Precisamos guardar o nosso mundo interior. E às vezes a gente não guarda, irmãos. Às vezes a gente não percebe a importância disso.
A gente não percebe a quantidade de tóxico que a gente deixa entrar na nossa mente. Às vezes as pessoas são indiscriminadas com tudo. Vou falar algumas coisas aqui, irmãos, mas não me leve a mal. Não sou puritano e nem quero ser. Para mim isso é muito importante. Às vezes a gente é indiscriminado com tudo. Alguns irmãos, eles cultivam o hábito de ter Netflix, ter esses trem em casa. Eu, sinceramente, irmão, se me pedisse um conselho, eu te daria. Não tem isso na sua vida, não. Melhor do que isso aí, compra um Kindle, começa a fazer uma biblioteca virtual, compra livro, gasta tempo com coisas importantes, irmão. Gasta tempo com coisas importantes. Tem muitos irmãos que, se me pedisse opinião, eu daria. Irmão, gasta dinheiro com isso. Porque isso traz um nível de toxicidade para a sua mente. Ficar vendo filme de violência, filme com sensualidade. Irmãos, como pode? Sinceramente, talvez aqui, irmãos, vocês até não levem em consideração o que eu estou falando. Mas para mim isso é tão sério. Para mim, sério. Eu ficar sentado dentro da minha casa, com a minha Bíblia ali do lado, e assistir uma série cheia de violência. Estou falando isso porque eu tenho ouvido muitos irmãos comentarem ali entre eles. Você está assistindo aquela série? Me aconselhar, Luiz, tem uma série que você vai amar. Vai gostar, acho que você vai gostar. Acho que vai gostar. A pessoa não tem liberdade para a pessoa achar que eu vou gostar, não vou, não vou assistir. Não dá para assistir. Por quê, irmãos? Falo para vocês. A gente não protege o mundo interior. Você começa a desenvolver muita coisa, às vezes, inconsciente, que é fruto dessas janelas abertas que a gente deixa na... Falo para vocês, com tristeza. Mas eu tenho a sensação que eu demorei demais a aprender isso. Demorei demais a ser radical com essas coisas. Mas, meu Deus, por que lá atrás eu não fechei essas janelas? Porque você começa a ser permissivo demais. Você começa a criar uma certa liberdade ou libertinagem que você acha que é liberdade. Liberdade não é eu viver como eu quero. Não é como queremos, é como devemos. Isso é liberdade, não é viver como eu quero, é viver como eu devo. Como eu devo viver? Na liberdade de Cristo. Porque o único homem livre em todo esse universo, os dois únicos homens livres nesse universo, foi Adão e Cristo. O primeiro fracassou, o outro não fracassou. Ele teve os reinos do mundo diante dele. E ele teve a escolha de ir para a cruz e não aceitar os reinos desse mundo. Adão teve ali, a liberdade de escolher. E ele preferiu comer do fruto. E todos nós estamos debaixo da escolha de Adão ou debaixo da escolha de Cristo. Por isso Paulo, eles colocavam como prisioneiro. Prisioneiro de Cristo. Então, assim, irmãos, é uma palavra que eu dou para os irmãos. Leve seus pés do Senhor. Leva. Se você tiver coragem, vai aos pés do Senhor. Fala, Senhor, te agrada, Senhor. Eu ser escravo, eu gastar meu tempo nessas séries da Netflix. De verdade, irmãos, eu contei para vocês há pouco numa das reuniões. Eu fiquei meio escandalizado esse final de semana que eu estava numa viagem, numa conferência. Chegou um momento assim, nós, os irmãos tudo em volta, conversando, as irmãs, vambora. E eu pensei que, falei, não, pessoal, né, vai todo mundo dormir cedo, que amanhã todo mundo está na reunião. Era para assistir uma novela. Uma novela. Aí um dos presbíteros falou assim, Luiz, isso aí virou uma epidemia. Como é que está lá em Goiânia? Eu falei, eu nem sei, porque eu não vou fazer irmãos falando isso. Mas não vou levantar a mão para o céu, mas eu nunca vi. Né? Nunca vi. Luiz, se a reunião chegar um pouquinho perto da novela lá da Record, né, a mesma novela que o dinheiro também é usado para... Falei, se eu chegar para os irmãos, vocês estão investindo em pornografia consciente. Ah, mas a emissora ela é cristã. A emissora tem o nome de cristã, mas ela é tão pervertida quanto as suas concorrentes. Certo? E ela é construída, sustentada por abusos religiosos, de exploração religiosa. Então, a gente, como eu disse, irmão, hoje alguns irmãos me reprovam, até me criticam. Mas se eu for ficar baseado em que irmão se reprova e critica, irmão, eu vou pôr uma mordaça na boca. E aqui eu estou colocando as minhas impressões. Eu acho que esse não é um caminho adequado para nós ensinarmos, irmão. Certo? Porque eu fiquei muito triste de ver aquela atitude das irmãs. De maneira que à noite no hotel, o irmão me chamou para assistir a novela. E eu assisti, irmão.
Aí falou, vamos assistir aqui, vamos também assistir aqui, vamos lá. Me chamou lá no quarto, sentei com ele, vamos assistir novela. Irmãos, é uma diluição do Evangelho. Uma diluição, irmãos. E aqueles atores, eles não creem em Deus, na sua maioria. São aqueles, aí a gente pegou uns 2, 3 lá e entramos no Google para ver a página social deles. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Aí o cara se veste de José, veste lá para fazer um papel santo, um cara que tem uma vida devassa. Como é que você absorve isso, irmãos? Então, sabe? Então vai chegar um dia, irmãos, que a gente vai colocar uma boate, não vai ser normal. A gente não, tem que fazer isso com o nosso jogo, a gente não põe uma boate aqui, eles vão para a boate ali. A gente vai começando assim, estou exagerando, mas são essas coisas que a gente muitas vezes não tem um padrão para dizer para os irmãos, isso está errado. Você não está guardando o seu coração. A sensação que tem, irmãos, à medida que o anticristo está aproximando, não é Cristo não, à medida que o anticristo está aproximando, nós estamos preparando uma igreja para adorá-lo, e não para dizer, não queremos. Jovens que vão dizer assim, consagrando, isso eu não vou fazer, isso eu não vou praticar, eu não vou me dobrar. Nós estamos preparando uma geração, parece, irmãos, algumas pessoas estão contribuindo para que os nossos jovens, para que muitos casais se dobrem ao anticristo e sigam ele. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, a necessidade que nós temos de ter entre nós, homens, com encargo profético. Eu de verdade, na quinta-feira eu não estive presente, mas eu estava ouvindo o nosso irmão compartilhando, como aquilo falou alto no meu coração. Como foi maravilhoso ouvir mensagens em caráter profético no nosso meio. Como eu queria estar ali também orando, fiquei no meu coração angustiado por não estar ali na quinta-feira orando com os irmãos e vendo que é isso que nós precisamos, ouvir mensagens contundentes, mensagens que direcionam, mensagens para a vida. Então aqui, sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo, tem um ponto aqui. Primeiro, uma ordem. Guardar. E qual a intensidade dessa ordem? Segundo, sobre tudo que se deve guardar. Aí tem uma razão. Por que guardar o coração? Porque dele procede as fontes da vida. Agora, eu quero que você observe aqui, sabe essa frase, sobre tudo, no hebraico, sabe o que ela traduz? Com toda diligência. Sabe como que teria que ser traduzido esse texto? Com toda diligência, guarda o teu coração. Não é sobre tudo que você deve guardar. Não estou aqui diluindo o texto. É porque no hebraico está assim, com toda diligência, guarde o seu coração. Ele já vai direto, porque no hebraico é imperativo. O verbo aqui é imperativo. Aí diz assim, com toda diligência, essa palavra é muito linda no hebraico, porque a etimologia dessa palavra tem a ver com um lugar de confinamento. A tradução dessa palavra, quando você extrai ela do hebraico, significa um lugar de confinamento. Essa palavra aqui também ela tem um sentido muito especial. O sentido de um lugar, por exemplo, quando se colocava um rebanho para confinamento, para engordar, ele tinha que ser vigiado o tempo todo. Certo? É daí que vem essa palavra, é diligência, um lugar de confinamento. Porque ali ficavam sentinelas, mantendo vigilância o tempo todo. Porque aqueles animais ali eram animais de abate. Eram animais que tinham um valor muito grande, porque naquela região a carne era muito cara. Só as pessoas com muita posse tinham confinamento. Então elas colocavam o quê? Vigias o tempo todo. Então sabe o que significa aqui? Vigie o tempo todo seu coração. Não é a qualquer hora do dia, é o tempo todo. Por isso que a frase aqui, sobretudo, isto é, com toda diligência. Diligência significa ponha vigia, ponha sentinela. Guarde o muro, guarde o confinamento. Esse é o sentido que nós temos aqui. Agora, a palavra sobre tudo que se deve guardar, a palavra guardar, preservar, guardar. É interessante que essa palavra, o vocábulo dela no hebraico, faz uma alusão ao pastor. Faz alusão ao pastor. A raiz dessa palavra é a mesma raiz no hebraico para pastor. Por quê? Porque o pastor era aquele que guardava o rebanho. Sabe como que o pastor guardava o rebanho? Acordado.
É lindo. Quando você vai destrinchando esse versículo, você fala, opa, peraí, irmão. Esse versículo é profundo demais. Olha a história das palavras que constitui ele. Guardar é a mesma palavra no hebraico que forma a raiz da palavra pastor. E aqui no contexto é o pastor quando ele está sobre o rebanho na madrugada. Porque quando ele ficava com o rebanho, o que ele fazia? Ele acendia uma fogueira, o rebanho ficava em torno dele, ele dormia segurado no seu cajado e ele tinha que manter sempre a vigilância. Porque qualquer barulho ele tinha que estar atento. Porque não podia perder um só rebanho. E o grande problema aí é que a gente não vê. Mas a grande proteção que o pastor tinha, em primeiro lugar, não era do rebanho. Você sabia? Não. A primeira preocupação que ele tinha era da vida dele. Porque se o animal matasse ele ia matar todo o rebanho. Então ele tinha que manter vigilância dobrada sobre ele. Então ele nunca dormia longe do seu cajado. Ele só dormia segurado no seu cajado. Por quê? Porque ele tinha que proteger a sua vida, em primeiro lugar, para proteger o rebanho. Se ele não proteger a sua vida, os animais iam matar todo o rebanho. Então você vê o tanto que essa palavra é importante. E aonde o Espírito Santo colocou sobre tudo que se deve guardar, guarda. Seja como um pastor que não dorme sobre o seu cajado, cuidando daquilo que é mais importante para você. O que é mais importante para você? De onde que procede as fontes da vida? O seu coração. Alma, espírito. Está falando de tudo isso. Porque se o inimigo entrar na nossa alma, o primeiro objetivo dele é na nossa mente. Se ele atingir nossa mente, ele vai atingir a vontade e as emoções. E aí a consciência não penetra sobre a mente. Porque quando você tem as faculdades da alma, as faculdades do espírito, então você vai ver que a ligação da consciência é com a mente. A ligação da consciência é na mente. A ligação da intuição é com a vontade. E a ligação das emoções da alma é com a comunhão. Porque é consciência, intuição, consciência e comunhão. A alma, ela tem a mente, vontade e emoções. Ou vontade, mente e emoções. Essa é a ordem para você fazer o encaixe das duas faculdades, do espírito e a alma. Por isso, ele diz, sobre tudo que você deve guardar. Até eu fiz aqui uma parafrase do hebraico, né? Diz assim, mais do que todo o resto que deve ser cuidado na sua vida, vigia, protege, como um pastor que protege sua vida e o seu rebanho, proteja o seu interior, sua mente, suas emoções, seu caráter, seu espírito, como um sentinela, à porta de um confinamento, como um vigia que está guardando o muro de uma cidade. Guarda o seu coração. Que coisa impressionante. Aí ele fala assim, ó, porque dele procede, está vendo aqui? Procede. Essa palavra procede fala de um lugar de entrada e saída. Porque do seu coração procede. É como uma porta de entrada e saída. Entrada e saída. Um lugar por onde a vida flui. A vida que entra e a vida que sai. A vida que entra é a vida que vem do alto. E a vida que sai é aquela vida que trabalha na nossa alma. Então como que vai sair vida? Entende? Então, por isso que essa palavra procede é muito linda. Gente, esse versículo é de uma grandiosidade. Então ele fala o seguinte, essa palavra procede, ela dá a ideia de uma casa que tem duas portas. Né? Procede. Uma é onde algo entra e a outra é onde algo sai. Isso fica tão claro. No nosso interior existe algo que entra. Também tem que existir algo que sai. Agora imagina se não entra, não sai nada. Né? Mas o perigo é quando entra coisas que vêm de uma fonte errada. Que vêm dessas toxinas que muitas vezes nós não guardamos nossa mente e entra. O que vai sair? Eu me lembro que nós fazemos parte de um grupo de comunhão. A gente reunia toda segunda-feira de manhã. E todas as segundas-feiras de manhã, quando a gente reunia para tomar café, sabe qual era o assunto? Imagina, irmãos. O que vocês imaginam? Que um grupo de homens que vão tomar um café de manhã, homens que amam o Senhor, que servem o Senhor, qual que era o assunto deles no domingo de manhã? Futebol.
Irmão, porque no domingo é o dia do futebol no Brasil. Futebol. Aí um dia eu falei, vou parar de amigas e irmãos. Porque não torço para time nenhum, porque eu vou ficar. Futebol, nada de Deus. E era um café de irmãos que tinha um encargo pastoral aqui em Goiânia. Na casa de um irmão muito querido, que eu ofereci a casa dele, fazer um banquete lá. Porque era o sonho dele que houvesse um grupo de homens aqui nessa cidade que pudesse promover uma restauração do testemunho do Senhor. Como é que homens que falam de futebol vai restaurar o testemunho do Senhor? De maneira que esse café acabou, o pão de queijo sumiu, acabou. E aí, acaba mesmo, irmãos. Vamos ter cuidado. Fala para você assim de coração. Eu não sou exemplo para ninguém, irmãos. E graças a Deus de não ser, porque se eu fosse exemplo, você estava enrascado. Mas Cristo é. O Senhor Jesus é, irmãos. Paulo foi um modelo de cristão. A gente pode olhar assim, olha, esse homem valeu a pena a vida dele, sim. A gente não se perder na nossa caminhada como homens de Deus. Se a gente não protege, se a gente não cuida da nossa mente, o que a gente vai ter para oferecer, irmãos? Pode ser que a sua esposa tenha dificuldade de te ouvir, que isso acontece muito. Seus filhos não querem te ouvir, mas não deixe de ser quem Deus quer que você seja. Pode ser que as pessoas no seu trabalho te ignorem, mas não deixe de ser o homem de Deus que Deus chamou para você ser. Porque muitas vezes, o fato de você sentir a reprovação, sabe o que você faz? Você abaixa o padrão espiritual. Você começa a encher de culpa. Meus irmãos, nós não podemos olhar para isso. Eu conheço homens de Deus que eles sentem reprovados pela esposa. Muitos homens de Deus que eu conheço. Amigos. Que falam para mim assim, Luiz, eu não sou digno. Me envergonho estar aqui com vocês. Qual a razão? Esposa, eu não consigo inspirar minha esposa. Não consigo trazer direção para a vida dela. E eu sei que isso é muito sério, isso é desanimador. Mas a palavra, irmão, continua. Porque isso é um desafio. Você continuar firme enquanto tudo está dando errado. Você não abaixar o padrão, mesmo sendo reprovado por todo mundo. Para mim, esse é o maior desafio da vida. É você manter-se fiel no padrão, fidelidade diante de Deus, enquanto tudo depõe contra você. Isso para mim é ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Porque é muito fácil você ser fiel com tudo indo de vento em popa. Imagine, ser fiel quando você não tem nada que te reprova. Você não tem nada que te confronta. Você não tem nada para você dizer assim, olha, está tudo maravilhoso. Olha aqui minha vida. Tudo maravilhoso. Eu sou fiel em quê mesmo? Agora você dizer assim, olha, eu enterrei 11 filhos, como diz John Owen, né? Enterrei minha esposa, tudo. Meu ministério está acabado. Mas eu vou seguir em frente, vou ser fiel até o fim. Não vou retroceder. A congregação expulsou os irmãos, mandaram embora, mas eu não vou mudar. Vou continuar sendo fiel e firme até o fim. Como o Jonathan Eduardo, como tantos outros irmãos que a congregação expulsaram. Não queremos te ouvir. Acabou, vai embora. Calvino, sofrer reprovação da congregação, dizer, não, nós não te queremos aqui. Você tem que permanecer. Eu não vou. Vocês querem que eu diminua a mensagem? Porque aconteceu com o John Owen. Enquanto ele pregava no parlamento, enquanto ele pregava para a grande classe social da Inglaterra, ele era aplaudido, mas quando veio a perseguição, quando veio a expulsão dos homens que tinham uma postura de uma visão centrada no Evangelho, quando começou toda a perseguição, aqueles que não estavam pregando de acordo com o parlamento, aí o que acontece? Vou continuar pregando. Expulsaram ele, jogaram ele para o interior, tiveram que fugir, mas não diminuíram o padrão. Então, irmãos, a gente tem que estar preparado para isso. Muitas vezes a gente não ouve palavras de encorajamento sobre isso. A palavra que a gente ouve é o seguinte, está tudo certo, sua vida maravilhosa, glória a Deus, irmão, é isso aí mesmo. Não, está tudo errado, irmão. Se você está dando tudo errado, essa é a palavra de Deus, não desvie dela.
Fique firme até o fim. Fique firme até o fim. Não retroceda. Vamos continuar firmes, sendo homens de Deus, maridos de Deus, pais de Deus. Nós possamos continuar com esse padrão. Que Deus os abençoe. Amém. Que o Senhor possa, de uma maneira muito especial, falar ao nosso coração. Louvo a Deus por esse tempo aqui juntos. É rápido, eu sei. Mas que o Senhor nos deu a oportunidade de criarmos relacionamentos profundos, verdadeiros. Que essas palavras possam fazer uma ferida no nosso coração. Aquela ferida boa. Ferida de que marcou. E que ela possa cicatrizar para a glória de Deus. O que ela é uma cicatriz? Olha, desse falar do Senhor. Eu tenho uma cicatriz no meu coração. Que cicatriz é essa? Do falar do Senhor. A espada que perfurou. Seja vida, que seja para crescimento. Que seja para a glória do Senhor. Que seja para que nós nos tornemos homens. Que venhamos ser luz na nossa casa. Luz no nosso casamento. Luz da comunhão. Luz como amigos. Amigos que possam cuidar uns dos outros. Possam fortalecer uns aos outros. Possam colocar outros aqui, ó, no ombro. Que a gente possa ser verdadeiros. E o Senhor tire de nós essa maneira dissimulada, mentirosa. Muitas vezes tenta nos assediar. Nós venhamos verdadeiramente ser homens de verdade. Para que o Senhor, irmãos, tenha uma assembleia saudável. Uma assembleia saudável, de homens emocionalmente saudáveis. Nós possamos ajudar nossas esposas, ajudar nossos filhos, ajudar a nossa casa, ajudar os nossos irmãos. Porque não fará nenhum sentido, irmãos, a gente gastar todo esse final de semana aqui refletindo sobre isso e a gente não ter essa busca no nosso coração, essa busca sincera. Que amanhã, na segunda-feira, volta a rotina. Volta aqueles assédios na nossa mente, as tentações da nossa carne, e a gente vai levando tudo pela barriga, né? Empurrando tudo. Não, o Senhor nos ajude a enfrentar tudo com muita graça, com muita força. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo juntos aqui, Senhor. Senhor, te louvamos por ter nos dado um momento tão especial. Obrigado. Que essa palavra venha mesmo, Senhor, fazer uma cicatriz no nosso coração. Seja as tuas verdades, não as verdades de um homem, mas que sejam as verdades do teu Espírito. Amém. Nos ajudando como homens, como pais, esposos, como amigos. Nos ajude a ser amigos. Tem em nós, Senhor, o caráter de amigos, para que nós possamos cultivar amigos para a Tua glória, para que nós possamos ter um pouco da Tua face daqueles que o Senhor nos dá como amigos. Senhor, que nós possamos ser Eliú na vida dos nossos irmãos, nossos amigos, mas que também tenhamos Eliú na nossa vida, Pai. Aqueles que criam uma abertura para o Teu falar, para o Teu corrigir, para que sejamos ajudados. Oh, Senhor, muito obrigado por cada Eliú que o Senhor tem colocado na minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos aqui, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.